Olá, galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos começar hoje mais um vídeo relacionado ao Mercedes Classe B 180 ano modelo 2010, na versão Comfort que vocês já conhecem aqui no canal, na sua série de dicas, impressões e manutenções aí acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Pois bem, hoje nós falaremos de um tema que até então, até onde eu sei, né, eu nunca abordei aqui no canal, que é sistema de arrefecimento. Esse carro ele passou por uma intervenção agora no sistema de arrefecimento para que tudo fique 100% operacional e claramente vocês vão poder acompanhar um pouco das imagens comigo, assim como muitas dicas importantes para você que tem um Classe B ou até mesmo algum outro Mercedes-Benz da mesma fase e que demande aí uma manutenção no sistema de arrefecimento. Sobre o que nós falaremos hoje? Especificações de líquido de arrefecimento. Nós falaremos hoje sobre válvula termostática, sobre o funcionamento do sistema de arrefecimento, localização de vários componentes do sistema de arrefecimento no motor M266 que equipa o Mercedes A200, né, no ano 2006, que só tem 50 unidades no Brasil, o W69, e os Classe B até 2011, B170, B180, B200 e B200 Turbo. Lembrando que todos os procedimentos listados aqui, eles são iguais para todos os modelos aí que eu citei, uma vez que o motor é o mesmo, e vocês vão poder acompanhar isso comigo durante esses minutos. Então, vem comigo. Bom, antes de citar os problemas e as soluções, vamos conhecer pelo menos o básico, não é, do sistema de arrefecimento aqui do Classe B, para a gente poder ficar um pouco mais familiarizado com todo o tema abordado do vídeo, tá legal? Bom, logicamente, aqui está o radiador, né? Aqui fica o eletroventilador onde eu estou com a mão, vocês veem inclusive lá embaixo, onde eu aponto com o dedo, o motor elétrico aí do eletroventilador, né? Aqui nós temos a mangueira de retorno, que também pode ser usada para retirada do ar do sistema que vai aqui no reservatório de expansão. Lá embaixo nós temos aqui, ó, seguindo com essa mão, né, onde eu aponto com o dedo, a mangueira inferior do radiador, ela sai lá de baixo, ela sobe aqui, tanto que eu comento um pouco sobre ela no vídeo da troca das velas e dos cabos de vela que recentemente eu publiquei aqui no canal. Ela passa aqui entre o bocal do óleo e o coletor de admissão e ela vai parar lá na bomba d'água. Vocês estão vendo ali, ó, onde passa a correia com a polia, ali fica a bomba d'água do Classe B. Muitos agora podem estar se perguntando, meu Deus, a bomba d'água desse carro fica num local muito ruim, o acesso é muito ruim, e se precisar trocar isso, troca com o motor no lugar? Bom, acreditem se quiser, dá para se trocar com o motor no lugar sim. Né? Assim como no Mercedes Classe A, também é possível trocar a bomba d'água com o motor no lugar. Claramente o acesso não é aquelas coisas, né? Mas é possível trocar sim. Você tira a correia Poliv, solta os parafusos ali com uma boa ferramenta, claramente já sem a polia da bomba d'água, e é possível dela sair sim. É um pouco apertado, mas ela sai, tá legal? E aí nós temos um outro fator. A mangueira superior do radiador é essa que vocês veem à direita do vídeo com a abraçadeira aparecendo, não é? E aqui nós temos uma outra mangueira, né, ligada à bomba d'água, que vem para o nosso reservatório de expansão. Ou seja, todo aquele líquido que não está sendo capaz de circular pelo motor, ele vem para cá, principalmente quando o motor está ali na fase quente e para poder controlar a temperatura, a válvula termostática fecha. Mas isso aí é um outro ponto do nosso vídeo. Bom, então aqui fica o reservatório de expansão, com a mangueirinha que eu já citei anteriormente, né, que vem e passa aqui por cima, encaixada no corpo aqui do eletroventilador. Aqui nós temos um sensorzinho, né, que indica o baixo nível do fluido do sistema de arrefecimento, se houver, claramente. Então, como é que funciona isso aqui? Você tem dois fios e aí você sempre tem um pulso enviado a um desses fios. Se eventualmente faltar líquido, existe uma parte metálica lá dentro que fecha contato e cria continuidade entre esses dois condutores. E naturalmente você vai ter um aviso no painel, uma vez que não há uma luz, né, de temperatura, então você tem um aviso no computador de bordo indicando que o líquido aí refrigerante do motor está num nível baixo e que ele deve ser aí completado, não é? Bom, mas vamos seguir aqui falando do sistema de arrefecimento. Uma vez que o fluido passa lá pela bomba d'água, ele entra nas galerias ali do cabeçote, do bloco do motor, para poder fazer a troca de calor com a temperatura do material, no caso do alumínio, do bloco, do cabeçote do motor, né, até chegar, né, na sua saída, que se dá lá pela válvula termostática. Mas antes disso, vocês podem ver, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar,
Lá onde há o filtro de óleo, né, que está no centro ali, aquele sextavado, é a tampa do filtro de óleo. Vocês devem ver que abaixo dele existe ali um parafuso Torx, né? Ali existe uma espécie de... Existe ali uma espécie de cano d'água, não é? Que passa por trás do motor e que tem uma ligação da entrada, né, do sistema de ar quente, uma vez que lá dentro há o radiador de ar quente, né, para que você possa receber o ar quente, desembaçar o vidro num dia de chuva ou alguma coisa nesse sentido. Bom, mas o líquido entra, troca calor com o motor e ele vai sair pela válvula, vai passar, na verdade, pela válvula termostática, não é? E a válvula termostática é um tema que nós vamos abordar um pouco mais adiante, mas para que vocês possam enxergar a válvula termostática, ela fica aqui embaixo e eu aproveitei a visualização no dia do vídeo da troca de velas. Então vou mostrar para vocês onde fica a válvula termostática do classe B. Olha aí. Bom pessoal, para vocês que assistem ao vídeo relacionado ao sistema de arrefecimento do Mercedes classe B, eu vou aproveitar, né, que hoje é o dia onde eu estou gravando o vídeo relativo, né, que vocês já assistiram, né, da revisão de ignição aí do classe B, limpeza do corpo de borboleta e outras coisas mais. Aproveitar que eu estou sem a caixa do filtro de ar aqui para poder mostrar para vocês a localização da válvula termostática, assim como do sensor de temperatura que é integrado à mesma. Então, pois bem, ó, a válvula termostática, ela fica aqui. Tá legal? Ela é fixa por 3 parafusos, o sensor de temperatura do motor é aqui vinculado nela, né? Essa mangueira é do ar quente e essa aqui é a mangueira aí, superior do radiador. Então fica aí o registro, né? Fica aí as imagens, né, da localização exata aí da válvula termostática, uma vez que com tudo montado a visibilidade é mínima, né, a visualização é mínima e assim a gente consegue ter uma visão melhor do que se trata aí, né, de onde fica a válvula termostática. Bom, naquele dia eu aproveitei para mostrar para vocês com um pouco mais de detalhes, né, onde existe aquela conexão da saída do ar quente, né, da mangueira de saída do ar quente, uma vez que a de entrada é lá por onde eu mostrei para vocês, e também a conexão com a mangueira superior do radiador. E tem a ligação do sensor de temperatura do motor e tem também a mangueira superior do radiador, que ela sai aqui onde eu estou mostrando para vocês. Olha ela lá, onde tem a abraçadeira lá clarinha, né? Então o líquido volta para o radiador, troca calor aqui com o vento que bate enquanto você dirige numa rodovia, ou eventualmente que o eletroventilador tira calor se você estiver parado num congestionamento. E assim funciona basicamente o sistema de arrefecimento do classe B. Claro que com outros pequenos detalhes, mas o arroz com feijão é esse. E o que é interessante a gente frisar aqui? Vocês podem notar, não só o classe B, como diversas outras Mercedes, inclusive Mercedes mais antigas, dos anos 90, dos anos 2000, elas já tinham essa característica. Até mesmo com o ar-condicionado ligado, dificilmente vocês escutam o eletroventilador funcionando, por mais que ele esteja funcionando. Então, o que eu gostaria de frisar aqui com os amigos? As Mercedes têm, em média, por exemplo, o Mercedes classe A nacional, ele possui 10 velocidades no eletroventilador. Jordan, para que tudo isso? Bom, o eletroventilador ele sempre vai ligar numa velocidade proporcional à troca de calor que ele quer fazer, para a temperatura que ele quer chegar. Se isso não for possível na velocidade que está, ele pula para a próxima, ele vai acelerando sempre para poder chegar na velocidade ideal e você sempre diminui o ruído. Então o classe B, quando ele liga o eletroventilador, geralmente ele liga numa condição normal, se você não está muito tempo no trânsito ou até mesmo com o ar desligado, ele liga tão fraquinho que você só sabe se ele está ligado se você olhar para ele. É uma coisa muito interessante e é uma característica muito comum nos veículos dessa montadora, tá? Então, basicamente, o sistema de arrefecimento do classe B funciona assim. Agora nós vamos comentar um pouquinho, não é, sobre os problemas que eu encontrei, que já foram resolvidos, inclusive as dicas que a gente pode falar, uma vez que agora vocês já estão familiarizados aí com o sistema de arrefecimento. Bom pessoal, como vocês sabem, vocês já viram lá assistiram no vídeo de apresentação do classe B, o classe B ele tem lá o marcador de temperatura, né, do motor, como a grande maioria dos carros também possuem. E assim que eu peguei o carro, eu andei na cidade, andei bastante na cidade, então eu ligava ele, o ponteiro chegava aos 90 graus, que é a temperatura aí ideal de funcionamento, né, e eu continuei andando, para mim estava tudo bem, até o dia que eu fiz a primeira viagem. E quando eu fiz a primeira viagem com esse carro, eu lembro que eu peguei uma baixada aqui numa rodovia, e eu comecei a ver que quando eu entrei naquela baixada, eu já estava uns 110, 120 km por hora, o ponteiro da temperatura começou a cair, e eu falei, ué, tem alguma coisa errada, né? E a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, a válvula termostática está um pouco aberta, está permitindo a passagem
do líquido de arrefecimento para o radiador no momento errado, mas claramente o líquido troca calor, entra frio no motor e claramente baixa a temperatura do conjunto mecânico, né? E eu, né, comecei a procurar aí uma alternativa para resolver isso. E me foi indicado, né, um mecânico que trabalha com carros importados, aquele mesmo da troca dos cabos de vela que eu já comentei aí no vídeo anterior aí do Classe B. Eu levei lá para ele, ele pediu para que eu levasse lá para ele fazer uma avaliação, e ele me disse o seguinte: olha, o ideal seria a gente lavar esse sistema antes, porque eu coloco o carro aqui no scanner, marca uma coisa no painel, lembrando que eu não chegava com o carro aquecido na oficina, né? E ele fazia a aferição lá com o scanner dele. Não era um Star Diagnosis da Mercedes, era um Raven 3, né? Um scanner Raven 3. Inclusive, vocês vão ver até que eu acabo me equivocando num take mais adiante aí que vocês vão assistir. Era um scanner Raven 3, então marcava lá 80 graus no marcador e no instrumento, e marcava 60, 50 graus no scanner. Ele falou: olha, tem essa disparidade aí, o ideal é a gente ver se esse líquido de arrefecimento está certo, e você traz aqui, a gente lava o arrefecimento e vê o que acontece com a válvula termostática. Eu não fiquei convencido de que a queda de temperatura seria resolvida, mas a disparidade de temperatura realmente me assustou. E para poder ilustrar esse fator da disparidade de temperatura, eu gravei um take para vocês mostrando no scanner a disparidade alguns dias atrás. Olha aí. Olá pessoal que assiste ao vídeo relacionado ao sistema de arrefecimento e substituição da válvula termostática aí, referente ao Mercedes Classe B. Eu gravo esse vídeo em alguns dias antes aí da manutenção que vocês estão acompanhando no vídeo de hoje, não é? E eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu já noticiei a vocês antes, que é a disparidade da marcação de temperatura no Classe B, que também é um detalhinho que vem me incomodando, né? Então eu usei o carro há pouco tempo, o carro deve estar parado aqui há menos de uma hora, né, aqui na garagem, né, um lugar que está um pouco mais frio, ainda mais nesse dia que está muito quente, né? E eu estou aqui com o scanner mostrando a temperatura do motor ainda aqui desligado, e vocês podem ver que marca lá 57 graus, né, a temperatura do líquido de arrefecimento. No entanto, se a gente for olhar aqui o instrumento da temperatura do motor, nós vemos que ele marca aí acima de 60 graus ali, vai, mais ou menos entre a marca de 60 e de 80, como se o motor estivesse aí a aproximadamente 70 graus. Sempre há essa disparidade de no mínimo 10, 15 graus aí na leitura da temperatura, e é uma coisa que certamente me incomoda. Muitas vezes vocês podem me dizer o seguinte: ah, mas você está usando um scanner muito simples, muito limitado, e deve ser por isso que algum parâmetro da rede de comunicação não está sendo bem visto. Mas a grande realidade é o seguinte: eu já pareei esse carro em outros scanners e tive o mesmo efeito. Inclusive com o último scanner que eu pareei, além desse aqui, foi um scanner da Tecnomotor, né? Aquele, não me recordo agora exatamente o modelo, né? Mas que ele é Android, você acaba utilizando num tablet ou num telefone, né? No smartphone, e também tinha essa disparidade no dia, até a disparidade foi um pouco maior. Então, como a gente vai ter alguma novidade no sentido da válvula termostática, sensor de temperatura, pode ser que isso aqui de fato melhore. E se não melhorar, claramente vocês saberão quais serão as cenas e as próximas intervenções que nós faremos a fim de tentar diminuir ao menos essa disparidade entre o que se mostra no marcador e também o que se tem ali no scanner, a fim até mesmo de saber qual dos dados aí é efetivamente o correto, para que o eletroventilador funcione corretamente, a válvula termostática também tenha, né, o funcionamento dela seja refletido corretamente aqui no marcador de temperatura e assim por diante. Então, volta aí para o vídeo. Bom, então o que ocorre, né? Eu levei lá para a pessoa fazer, mas antes eu tinha uma dúvida muito grande em relação ao líquido do sistema de arrefecimento aí do Classe B. Então, o que eu resolvi fazer aí, o que eu resolvi verificar? Primeiro ponto: todo fluido que você usa no Mercedes-Benz, ele precisa ser homologado pela montadora. Então, a Mercedes tem várias normas, né, para cada tipo de fluido. Fluido de arrefecimento, óleo do motor, óleo de câmbio, fluido de direção, quando há fluido de direção, se a direção não for elétrica. Então, você precisa respeitar isso. E eu verifiquei uma situação que foi curiosa, é que todos os fluidos homologados pela Mercedes no Brasil possuem o monoetilenoglicol, né, aquela substância que torna o fluido de arrefecimento anticongelante. E eu particularmente, eu não gosto de fazer uso de líquidos com glicol, porque com o tempo, ainda mais quando o carro começa a ter idade, esse carro já tem 10 anos,
os plásticos podem começar a ressecar em virtude do glicol e podem gerar vazamentos de água, transtornos, desvios no sistema de arrefecimento, e não é uma coisa que eu queria. Então eu comecei a procurar um aditivo, ainda que não homologado, que tivesse tudo aquilo que os homologados tinham, com exceção ao monoetileno glicol. Tudo bem. Mandei e-mails e tentei ligar para todos os fabricantes de aditivo, de líquido de arrefecimento, e apenas um me respondeu. E através desse contato com o consultor, eu consegui encontrar o líquido adequado. E há um ano atrás, que foi a primeira intervenção aí no sistema de arrefecimento do classe B, eu gravei os takes mostrando a especificação do líquido de arrefecimento. Olha aí. Bom, meus amigos, quero mostrar para vocês qual foi a solução aí para o líquido de arrefecimento que eu encontrei para o classe B. Bom, na verdade, vocês sabem que eu sou muito chato no que diz respeito aí a fluidos, qualquer tipo de fluido em carro, tem que atender norma, tem que estar aí atendendo a recomendação do fabricante do veículo, mas nesse caso não é que eu abri mão da recomendação, mas eu fiz aí um estudo, eu fiz uma pesquisa para poder aplicar o líquido que melhor se adequava naquilo que eu buscava e também que atendesse as recomendações aí do fabricante. Então, como eu teria que fazer aí essa limpeza no sistema de arrefecimento do classe B, o que eu resolvi fazer? A primeira coisa que eu iria abolir eu não iria usar, né, qualquer líquido aí à base de monoetileno glicol com anticongelante, né? Até porque o anticongelante é praticamente algo dispensável no Brasil, até mesmo nas regiões mais frias, como lá no sul, já que até, se não me falha a memória, menos 3 ou menos 5 graus, o líquido que não tem monoetileno glicol, ele não congela. Então, dá para a gente usar um líquido que dispensa aí, tal composição química. Bom, então o que ocorre? Eu primeiro, para poder ter certeza no que eu iria aplicar, eu entrei em contato com a concessionária da Mercedes, né, para ver qual era o líquido que eles tinham e tal, e eles simplesmente me passaram o valor, né, eu não vou entrar no mérito do valor praticado pela concessionária. Eu sempre falo para consultar a concessionária em se tratando de Mercedes, mas eu não vou entrar no mérito do valor que eles queriam me cobrar, tá? Bom, aí eu perguntei algumas coisas a respeito do líquido durante a cotação lá com a concessionária. A concessionária, né, a pessoa que estava me atendendo não sabia me responder e ia me passar para o departamento técnico. Não satisfeito, eu peguei o carro e fui na concessionária para ver o líquido, né? E o líquido que eles estavam vendendo, né, na concessionária, não sei se é em todas ou se só na concessionária que eu fui, né, mas eles estavam vendendo um líquido à base de monoetileno glicol, que até aí quase que todos os homologados pela Mercedes, né, em face de ser uma montadora alemã, né, de sempre boa parte dos seus carros andam, né, e trafegam aí em países mais frios do que o Brasil, né, então naturalmente os líquidos homologados geralmente são à base de monoetileno glicol, porque lá é necessário, né. Então, quando eu cheguei na concessionária, o líquido era a base de monoetileno glicol, mas pasmem, eles não atendiam a norma da Mercedes. Estava sendo vendido na concessionária e não era homologado. A norma da Mercedes eu não lembro de cabeça, eu vou colocar aqui embaixo para que vocês saibam, né? Mas só que todos esses fluidos aí que eram homologados pela Mercedes tinham monoetileno glicol e eu não queria usar glicol. Até porque eu não sei a real condição do sistema de arrefecimento, por mais que tudo aparentemente esteja funcionando bem. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Radiex. Na verdade, entrei não só com a Radiex, entrei em contato com vários outros fabricantes de fluido de arrefecimento, porém só a Radiex me retornou. Eu entrei em contato e falei que eu queria tirar uma dúvida técnica. Então, na Radiex eu mandei um e-mail, eles me responderam e posteriormente o consultor técnico da Radiex, que eu vou inclusive mandar esse vídeo para ele, né, ele me ligou, a gente conversou um tempão por telefone e eu falei para ele, olha, eu preciso de um líquido que eu possa aplicar em um Mercedes-Benz, né, levando em consideração a questão de homologação, de atender os requisitos da marca, né, além da questão da norma, né, atender os requisitos do carro, né, só que ele não pode ter glicol, tem que ser à base de polímero. E tem mais, como eu não sei se eu farei outras intervenções no sistema a curto prazo, eu não quero um líquido que seja concentrado, eu quero um líquido diluído, pronto uso, para que eu coloque ali e se eventualmente eu precisar completar em pouquíssimo tempo, já que eu eventualmente tenha que desmontar alguma coisa, eu possa completar sem quaisquer tipos aí de restrições. E aí ele me disse o seguinte, olha Jordan, existe sim um líquido que a gente pode te atender, que é o Radiex Biocoolant, que a referência dele é R1892. Então eu comprei os 6 litros que compõem o sistema do classe B. Então fica aí a dica no que diz respeito
ao Radiex que pode ser aplicado, tá legal? Porque ainda eu estou tendo o ganho da ausência do glicol, que é uma coisa que eu não quero aplicar no carro, e também levando em consideração que o fabricante e o consultor técnico, ou seja, não é na base do achismo, o consultor técnico da Radiex diz que eu posso aplicar. Então, volta lá pro vídeo. Bom, conforme vocês viram, né, eu adotei aí o Radiex R1892. Claramente, né, os líquidos geralmente homologados pela Mercedes são verdes. Esse daqui ele é vermelho, é rosa na verdade, né? Mas isso não influi em nada. Pode ser a cor que quiser hoje em dia, que com os aditivos, com os corantes, aliás, né, você pode ter qualquer cor aí em qualquer tipo de fluido. Um outro ponto é o seguinte, é o fator preço. Um aditivo comum, né, no caso com glicol, que não era uma coisa que eu desejava, na Mercedes custava aí algo em torno de 6, 7 vezes mais do que o litro do Radiex, que se hoje você procurar, você encontra entre 15 e 20 reais o litro. Então eu particularmente não via muita lógica, né, em adotar aquilo que era vendido pela rede de concessionárias e partir aí para o Radiex, conforme vocês viram. Tudo bem, fui buscar o carro e eu peguei o carro quente lá na oficina quando foi feito aquele serviço da limpeza do sistema de arrefecimento. E aí eu perguntei assim pro mecânico se o sistema estava sujo. E a frase dele foi, eu lembro com muita nitidez, e a frase que ele me disse foi a seguinte: olha, cara, o aditivo não tava sujo não, o sistema estava um pouco esquisito. A palavra foi essa que ele disse, o sistema estava um pouco esquisito, mas agora está tudo limpinho. Falei, tudo bem, né? Peguei o carro e no dia seguinte eu peguei rodovia. No dia que eu peguei rodovia, claramente a temperatura caiu, porque o problema não estava no líquido de arrefecimento, e a leitura de temperatura ele me mostrou correta quando o carro tinha 90 graus, o carro estava quente. E nós já vamos comentar sobre isso um pouquinho mais ao final do vídeo. Bom, insatisfeito com isso, eu falei, não quero nem saber, vou trocar a termostática, né? Eu já estava em vias aí de desativar esse mecânico, e eu tive a plena certeza depois de trocar os cabos de vela e acontecer tudo o que vocês já viram, assistiram aí no vídeo anterior. E aí eu levei esse carro lá no Telepneus, né? Onde eu já mostrei aquele vídeo da retirada de vazamentos de óleo do Uno, eles já fizeram outros serviços para mim, e eles fizeram, né, iriam fazer aí a substituição, como de fato fizeram, a substituição aí da válvula termostática do classe B. Mas antes disso, vamos conhecer a peça, vamos conhecer aí a válvula termostática do classe B, que foi aí a substituída no carro. Olha aí. Olá pessoal que acompanha aí o vídeo relativo aí às dicas do sistema de arrefecimento e também da válvula termostática, né, da substituição na verdade da válvula termostática do classe B, né? Hoje eu quero mostrar a vocês aí quais são as peças, né, que estão sendo usadas na segunda etapa aí de manutenção no sistema de arrefecimento. E conforme vocês já estão sabendo aí por meio do andamento do vídeo, hoje é o dia anterior, né, à manutenção da troca da válvula termostática, e eu vou apresentar para vocês qual é a válvula termostática, o conjunto na verdade da válvula termostática será aí aplicado, e vocês estarão aí a par da peça e de outras coisas mais que serão também necessárias para que essa manutenção seja bem sucedida. Então essa aqui é a válvula termostática, né, a caixinha aqui da válvula termostática, tá? Essa válvula termostática é importada, é uma válvula termostática FEB. Infelizmente no Brasil não há ninguém que produza o conjunto da válvula termostática, aliás, de primeira linha no mundo, né, pelo que me consta, e é só FEB, né, que é um fabricante alemão, né, que aliás produz muitas peças para Mercedes, BMW, Audi e outros carros aí europeus. Então é muito comum você ver peças desta marca até mesmo no Brasil para essa linha, né, naturalmente sendo importadas, ou se não, no caso da termostática, a MAHLE também produz, né, que é a nossa metal leve aqui no Brasil. Mas eu trabalho aqui com a comercialização das termostáticas FEB para essa linha Mercedes em boa parte, né, ou é MAHLE ou é MAHLE ou é FEB. No caso do classe B aqui, é uma FEB, caso você precise, caso o link para venda não esteja na descrição do vídeo, né, esse também é um item que pode ser aí adquirido sob encomenda, tá legal? Bom, eu vou abrir e vou tirar aqui a válvula, o conjunto da caixa, e vocês vão poder ver um pouco melhor a peça, e eu também quero mostrar para vocês um pouco de como ela... Bom pessoal, aqui está a termostática fora da caixinha, lá, a termostática FEB referência 37181. Tá? Como é que ela funciona, né? A termostática, conforme vocês já viram ali, né, ela vai montada nessa posição lá no motor.
Esse conector aqui é do sensor de temperatura, que é integrado a esse módulo. Aliás, nesse módulo nós temos aí a flange da termostática, que é essa parte aqui. Nós temos a válvula termostática que fica aqui dentro e nós temos o sensor de temperatura. O sensor de temperatura é um sensor de temperatura de 2 pinos, né, que conforme a resistência que ele apresenta, aí você tem o parâmetro de temperatura na central de controle do motor, né, o módulo de injeção. Né? Aqui nós temos aquela saída que vai para o radiador do ar quente, né? Então ela que sai aqui por cima. E aqui nós temos aqui a conexão para fazer aí a ligação com a mangueira superior do radiador do classe B. E olhando por baixo, nós temos aqui ó, a válvula termostática, ela é bem pequenininha, né? Quando você olha o tamanho do motor, você não imagina que é desse tamanho, né? Mas a grande realidade é que a válvula termostática aqui é bem pequenininha, né? E mantém aí o motor na faixa aí aproximadamente de 80 graus. Temperatura onde o motor aí o motor M266 do classe B consegue trabalhar praticamente na estequiometria. Além disso, né, nós temos ali ao fundo, olha lá brilhando no fundo, a superfície aí de contato do sensor de temperatura. Ou seja, a água que vem das canais, das passagens do cabeçote, ela entra por aqui. Caso, né, a temperatura esteja muito alta a ponto da válvula estar aberta, a água passa por aqui e vai lá para o radiador trocar calor, assim como, independentemente da válvula estar aberta ou não, nós temos a passagem livre aqui para o radiador do ar quente, tá joia? Então, é assim que funciona. Bom, pessoal, faltou frisar uma coisa, esse aqui é o manual, né? Na verdade um informativo, né, que vem junto do conjunto da válvula termostática aqui do classe B, que tem aqui a mesma informação em vários idiomas aqui, em 12 idiomas na verdade, né? Então, mas o que nos interessa é o que está em português, que diz o seguinte: atenção, a fim de assegurar o correto funcionamento e a vida útil prolongada da peça de substituição, o líquido de refrigeração deve ser verificado a fim de excluir qualquer hipótese de contaminação e, se necessário, substituído. Como vocês já sabem, o líquido de arrefecimento foi substituído há pouco tempo, o sistema está limpo, né, com exceção a termostática, tudo funciona perfeitamente, então eu posso me dar ao luxo apenas de completar com o líquido que fora perdido durante esse processo de substituição. E além disso, nós temos aqui também 1 litro, né, do Radiex R1892, que vocês já assistiram também ao take de apresentação desse aditivo, né? Líquido de arrefecimento, porque na verdade esse aqui não tem glicol, né? Então ele não é um aditivo, é um líquido de arrefecimento, que como você acaba perdendo um pouco ali do líquido, inevitavelmente a gente precisa completar, então tem 1 litro aqui exatamente para esse fim. Então volta para o vídeo da revisão do arrefecimento e também da substituição da válvula termostática. Bom, conforme vocês viram aí, né, a válvula termostática que iria ser equipada no classe B, eu levei o carro ao Telepneus. Aliás, os dados aí do Telepneus estão na descrição do vídeo, né? Eu já uso o serviço deles faz tempo, usava no Uno, estou passando a usar nesse carro também. E mais uma vez um serviço extremamente bem executado, né, com muita boa vontade, que é uma coisa que faz total diferença, né, que foi muito caprichado, né, foi cobrado um preço muito justo pela mão de obra, então eu não tenho absolutamente nada a reclamar aí da qualidade da mão de obra deles. E vamos comentar como é feita aí a substituição da válvula termostática. Primeiro ponto, se desmonta toda a caixa do filtro de ar, que eu já mostrei a vocês no vídeo da troca das velas, mas eu vou recapitular com vocês aqui. Se desmonta a mangueira do servo-freio, se solta a mangueira da admissão, pode ser aqui, como pode ser aqui, tá? Nessa junção. Se solta os 2 parafusos do filtro do módulo, né? Se afasta ele aqui, como eu mostrei no vídeo passado. Se tira esse chicotinho que todo mundo esquece, né? E se solta os 2 parafusos Torx, esse parafuso e esse parafuso. A partir desse momento você tem acesso à válvula termostática, que vocês veem ela, mais uma vez a antiga, antes aí da remoção. Aí você solta os 3 parafusos, solta a mangueira do radiador, solta a mangueira do ar quente e tira ali o plug do sensor de temperatura do motor. Uma vez que você tira tudo, você solta os 3 parafusos Torx e ela está fora. Aí vocês vão aproveitar e vão ver a válvula termostática fora do carro, né? Claramente, ela era genuína, original ainda, o classe B tem 111, quase 112 mil quilômetros, né? Então ela durou aí um tempo considerável, não vejo como uma troca precoce, né? Então ela foi retirada ali e vocês podem ver o estado das galerias do cabeçote, né?
depois aí da retirada da válvula termostática, que vocês podem ver que está tudo limpinho. Então é um sistema de arrefecimento que, por mais que estivesse, entre aspas, esquisito antes da limpeza, ele estava limpo e funcionando super bem, com exceção aí da válvula termostática, né? E aí, depois você vem com a válvula termostática nova, vocês vão ver a válvula termostática nova montada, os 3 parafusos, os 3 periféricos que se ligam, né, as 2 mangueiras e o conector do sensor de temperatura, e depois se monta aqui de novo todo o sistema da caixa do filtro de ar. Ou seja, é uma mão de obra simples, qualquer bom reparador faz isso com o pé nas costas. E se eventualmente você levar numa oficina, das duas uma, se te explorar você não perde tempo, você vai embora e não faz com ele. Mas se você levar numa oficina comum, que veja dificuldade no procedimento, alerte ao mecânico que ela fica aqui, dá para trocar com o motor no lugar, não tem nenhum segredo. Até lembra bastante a troca da válvula termostática do Mercedes Classe A. Tá? Outras coisas que você não pode se esquecer, né, durante o seu diagnóstico de válvula termostática, caso ela esteja ruim e travada aberta. Travada fechada a gente sabe quando ferve, quando superaquece. Mas quando ela está travada aberta, como aconteceu aqui, como foi o meu caso, o que você precisa levar ali em consideração? Tá legal? Conforme vocês viram lá embaixo, a bomba d'água do B, está lá no fundo, né? Ela é uma bomba d'água bem grande, então, né, o rotor dela também tem um tamanho considerável, então ela gera uma vazão de água muito grande, né, de líquido de arrefecimento muito grande. Então, quando você tem uma válvula termostática parcialmente aberta, como era o caso travada aberta, você tem uma visão, né, você tem uma convicção muito grande de que ela tem algum problema, porque a bomba d'água começa a jogar fluido para valer e claramente o aquecimento do motor fica muito mais difícil, ele trabalha muito tempo frio, o consumo muda, né? Uma vez que a mistura é enriquecida, né? Você acaba contaminando o óleo lubrificante com combustível, porque a mistura é mais rica o tempo inteiro, o consumo sobe e diversos outros fatores que você tem que levar aí em consideração. Bom, Jordan, tudo bem, eu entendi como se troca a termostática, entendi como funciona o líquido de arrefecimento, mas eu acredito que não para por aí, né? Não para por aí. Depois que o carro ficou pronto, né, eu levei 1 litro de Radiex, né, conforme eu mostrei para vocês lá no take da válvula termostática, e na hora de completar faltou. Aí eu tive que comprar mais 2 litros de Radiex. Tudo bem, completamos com mais 2 litros de Radiex. E aí, né, um detalhe até que eu não comentei é o seguinte, quando foi desmontada a mangueira superior do radiador, que é aquela que vai ali na válvula termostática, a surpresa, né, a feliz surpresa que eu tive ali foi o seguinte, é que o aditivo, né, o líquido de arrefecimento, ele estava muito clarinho. Então, por mais que entrem 6 litros no sistema, eu temo que aquele reparador tenha diluído o líquido, por mais que ele seja já diluído de fábrica, né? Mas eu prefiro não acreditar nessa possibilidade, sendo que eu expliquei que ele era diluído, o cara viu o invólucro, mas tudo bem, isso aí deixa para lá. Agora, um outro detalhe. Aí depois eu saí com o carro e depois de usar o carro, eu recebi o informe no computador de bordo. Eu não consegui tirar uma foto do computador de bordo, mas eu vou tirar uma foto da página do manual do Classe B que aborda isso, indicando que o líquido de arrefecimento estava baixo, né? Então eu tive que comprar mais 1 litro de Radiex e eu completei hoje pela manhã mostrando para vocês aí qual é o nível correto do reservatório de expansão, para que você possa manter aí tudo certinho. Então, olha aí. Bom, pessoal, e qual é o nível, não é, adequado para você completar, né, para você manter aí como correto no reservatório de expansão do Mercedes Classe B? Bom, em algumas Mercedes, né, a maioria das Mercedes, principalmente as importadas, a gente tem o reservatório numa parte transparente e numa parte preta, conforme vocês podem ver aqui. Geralmente, né, o nível mínimo, né, o mínimo que você precisa manter é sempre nesta divisa aqui do nível. No entanto, no Classe B isso não é uma verdade absoluta. Se você mantiver aqui, você até consegue andar com o carro sem superaquecer ou até mesmo faltar líquido. No entanto, a situação é um pouquinho diferente aqui. Vocês estão vendo esta parte aqui para fora, né, essa espécie de tubinho que existe de pé aqui, né, na lateral em relação à circunferência do reservatório? Pois bem, vocês vão levar em consideração esse detalhe para poder acertar a grafia. Então, se eu abrir aqui o reservatório de expansão, vocês veem lá dentro, não é? A cruzinha que é proporcional a este detalhe, que ela sobe em linha reta e termina ali. Bom, o nível ideal é que você cubra essa pequena cruzinha que vocês veem lá dentro, né? E tenha pelo menos 1,5 cm a mais aí de líquido, né, de altura no líquido aí de arrefecimento. Então,
eu vou pegar o Radiex que está aqui e vou completar o líquido, uma vez que vocês já sabem qual é o procedimento que foi feito aí no sistema de arrefecimento do B. Bom, agora que você já sabe qual é o nível do sistema aí de arrefecimento e como tudo funciona, a gente vai lá no scanner, né, e nós vamos ver se a tal disparidade de temperatura de fato sumiu. Vamos ver? Vamos conferir só. Bom, pessoal, o carro está funcionando há 9 minutos, conforme vocês podem ver aí no computador de bordo. O ponteiro já aponta ali os 90 graus que a gente gosta, mas lá no scanner eu tenho 74 graus. Então você vai me dizer, Jordan, a disparidade de temperatura que você mostrou anteriormente foi um problema não resolvido. Bom, vamos esperar ele aquecer e depois a gente conversa? Bom, pessoal, 15 minutos após aí o funcionamento do carro, o primeiro funcionamento do carro, né, que conta com o aquecimento do motor aí, e 6 minutos e 32, porque eu parei para resetar os parâmetros aqui do scanner para poder mostrar certinho para vocês. Vocês veem 83 graus de temperatura, lembrando que a válvula termostática abre com 87 e fecha com 82, então ele já aqueceu e a válvula já fechou, então ele está em vias de subir de novo. E eu estou com o ponteiro no mesmo lugar, então é um problema ou não é um problema? Vamos ali para o cofre do motor para terminar o vídeo e entender essa questão que falta. Bom, pessoal, qual é a questão da temperatura, então, para a gente concluir esse tema de hoje? Bom, é muito simples. Eu conversando lá com um dos reparadores do Telepneus, ele me refrescou a memória de um fator. Eu nem tinha comentado com ele a disparidade de temperatura, para ser bem honesto com vocês. Mas ele comentou uma situação comigo e que me fez acordar em relação a essa questão, né? Vamos lá, sobre o que eu digo aí com vocês em relação a isso. Bom, quando há o sensor de temperatura lá, não é? Você tem dois fios que são ligados nele, né? Um sensor de temperatura de 2 pinos. Esses dois fios eles chegam por um desses chicotes e são ligados aqui no módulo de injeção. Ou seja, o módulo de injeção processa esses valores aí, né, de temperatura, né, e vai fazendo as correções que tem de serem feitas em avanço, em tempo de injeção e assim por diante, né? Pode ligar liga o eletroventilador se for o caso e assim por diante. No entanto, quando a gente pluga o scanner lá e parei o scanner com o carro para ver um código de erro, para ver um parâmetro como a gente fez agora ali, o que a gente precisa levar em consideração? Todos aqueles dados, eles não vêm por um chicote do módulo de injeção. Eles vêm pela rede de comunicação, né? No caso, o classe B ele tem comunicação bidirecional, ou seja, ele tem dois fios no conector OBD2 que são da rede de comunicação do carro, da rede CAN. Ou seja, a rede CAN é que manda todas as informações para o scanner. O scanner lê aquilo que se passa nos seriais ali da rede CAN e transforma isso em valores para que a gente possa entender, não é? E a rede CAN, ela sempre vai buscar, né, a linearidade dos sinais. Ou seja, a partir do momento, essa é a questão, a partir do momento, não é, que você tem uma variação muito grande de sinais, ele vai tentar te mostrar a média, e isso em alguns parâmetros pode te dar alguma espécie de delay para a leitura no scanner e não no funcionamento do carro. Tá legal? Eu vou dar um exemplo aqui fora do sistema de arrefecimento, mas que funciona. Quando você anda com o carro, a gasolina balança no tanque. Portanto, a boia, o sensor de nível, que tem até vídeo no canal falando sobre o sensor de nível, né, ela balança, né, e naturalmente iria dar variação na quantidade de combustível. Só que o ponteiro, em carros modernos, né, em carros novos, ela de uns 20 anos para cá, ele não balança quando você anda. O ponteiro não fica balançando que nem o meu Uno 94, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente o sinal resistivo do sensor de nível vai para a rede de comunicação, o sinal se torna mais linear e naturalmente o ponteiro não tem oscilações. E isso também acontece no caso do sistema de arrefecimento. Por quê? Porque o sinal que a gente recebe no painel é o sinal daqui, da central, é o sinal que você recebe lá do sensor por meio do chicote do motor. O sinal que eu recebo no scanner é o sinal da rede CAN, da rede de comunicação do carro. Portanto, o que ocorre? A partir do momento, não é, que você tem uma variação de temperatura muito grande, a rede de comunicação do scanner vai tentar amenizar essa questão. Não é para disfarçar um problema, mas a fim de não confundir o diagnosticador quando estiver usando ali o instrumento. Ou seja, quando eu ando com o carro a 87 graus, que é a temperatura da válvula abrindo, né, 80 e poucos graus que geralmente o veículo funciona,
né? Ainda que tenha uma margenzinha de erro para o instrumento, ainda assim, mas existe uma pequena margenzinha, mas essa aí é aceitável, né? Se não é nenhum tipo de problema. Quando você tem esse tipo de leitura lá em 80 e poucos graus, né, você pode confiar tranquilamente. Por quê? Porque se você rodar durante muito tempo com o carro quente na rua, né, o teu motor vai variar em torno de 5, 6 graus da temperatura na média. Quando você sai com o carro frio, em 10 minutos você pode variar 30 graus de temperatura. Então é por isso que existe esse delay, né? Ele não vai variar 30 graus rapidinho, né? Porque 30 graus é uma tolerância muito grande, diferente dos 5, 6 graus que ele vai poder ter um pouco mais de precisão a partir do momento que o veículo está quente. Ou seja, a disparidade lá apresentada no primeiro diagnóstico, na primeira oficina, não era exatamente um problema. É isso que a gente precisa levar sempre em consideração, tá joia? Então agora o Classe B funciona bem, eu já peguei estrada, o ponteiro fica cravado na temperatura ideal, mesmo em altas velocidades, tá tudo funcionando perfeitamente. Continuo recomendando aí o Radiex porque ele funciona muito bem no sistema de arrefecimento do Classe B, tá? Vocês podem usar sem nenhum tipo de problema, vocês não estão desrespeitando o projeto do carro, podem ter certeza disso. E eu continuo aí indicando também a mão de obra do Telepneus, que não é de hoje, mas também estendendo um pouco para essas manutenções, ainda que um pouco mais básicas, nos carros cheios de eletrônica, por mais que eles façam serviços incríveis lá importados. Bom, então basicamente é isso, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.